Graças a paz, meus irmãos. Estamos aqui hoje, quarta-feira, o primeiro estudo, né, do ano 2021. Quer dizer, não o primeiro, né? Primeiro desse ano, mas dando início, né? Tinha suspendido o estudo, mas voltamos hoje com força total. E assim cremos que vamos continuar até que, né, o Senhor Jesus diga: pare, tá bom, a gente para. Mas até lá estaremos aqui hoje com o nosso capítulo 3 do profeta Miqueias. Hoje a gente vai aqui ver a repreensão aos líderes das nações, aos profetas, também, porque o Senhor, a gente viu isso lá desde Oséias, né? Quando Deus repreende o povo, né? Repreende os nobres e também repreende aquele que deveria ensinar a verdade, aquele que deveriam, né? Continuar pregando a lei, né, do Senhor. E a gente vai ver aqui que esses realmente se desviaram de uma forma que trocavam profecias, né, ou profetadas, como a gente fala hoje, simplesmente por um prato de comida, com um trato melhorzinho. Então, e hoje parece que está no mesmo sentido, a mesma coisa. A gente vê aí tanta profetada. Eu estava vendo aí não sei se é uma pastora, sei lá, que é uma missionária, sei lá. A profecia para o ano 2021. Não sei se você já viu. A justiça de Deus. Poxa! A justiça de Deus. Olha, meus irmãos. A gente já falou aqui, não somos contra a profecia. Cremos no dom da profecia. Mas é uma coisa meio óbvia falar da justiça de Deus, né? A profecia para o 2021. Nós não temos a Bíblia, que é a profecia até Jesus voltar. Então, qual a necessidade de alguém se levantar, de falar? Não sei. Para mim é só movimento. É só mais para realmente aparecer, ganhar, não sei, like, sei lá, se for YouTube alguma coisa, do que qualquer outra coisa. Você vai ver a profecia, você vai, poxa, é mais gritaria, é mais emocionalismo do que realmente a palavra em si. Então, cuidado, meus irmãos. Vamos ler a Bíblia que é melhor. E falando em ler a Bíblia, eu queria aqui, né, lembrar a quem não ainda participa do grupo de leitura, do nosso, né, grupo de leitura, plano de leitura bíblica, essa é a palavra, né, encabeçada pelo nosso irmão Jadson, aí, para a gente terminar a leitura bíblica em um ano. E graças a Deus está indo muito bom. Todos os dias as pessoas estão lendo os capítulos lá, então a gente conversa, tem vídeos com destaques que a gente coloca no grupo. Tem gente de todo, né, lugar do Brasil, né, pastor? Rio de Janeiro, São Paulo, não sei, Minas Gerais. Então a gente compartilha porque fazemos parte de um só reino, meus queridos, né? Não existe reino de São Paulo, reino de Pernambuco, lá não vai ter essa divisão nos céus. Então é bom a gente compartilhar da palavra de Deus, é isso que a gente faz nesse grupo. Então eu convido a você a fazer parte desse grupo aí e estar conosco nesse plano de leitura, para que a gente possa mas ali, então reler novamente. Uma coisa certa, você não vai perder nada, mas vai ganhar, ao contrário, vai ganhar e muito com a leitura, com a leitura da tomada, a leitura. Amém. Tem alguns probleminhas técnicos, pessoal, mas a gente está resolvendo aí, tá? Nosso técnico está resolvendo aí. E amém. Vou deixar aqui o pastor falar alguma coisa, pastor. Amém, né? Quero, em primeiro lugar, mandar um abraço para o nosso irmão Edivanilson do Maranhão, né? Está aí assistindo a nossa live. Irmão Edivan, né? Grande abraço. A bateria lhe espera, está aqui. A bateria está aqui lhe aguardando. Cadê você? Meu batera. Né?
Um grande abraço, é um prazer ter você aqui, meu amigo, assistindo. E todos aqueles que estão entrando aí na live, é um prazer também ter vocês aqui. Amém? E esse plano de leitura bíblica, você ainda pode entrar. É apenas um grupo de WhatsApp, onde a gente comenta o que leu, incentiva um ao outro. Apenas isso. Amém? Você não é obrigado a ler naquela determinada hora. Olha, tem que ler naquela hora. Não, você vai fazer o seu horário de leitura. Né? Apoiado a isso, a gente está gravando vídeos diários sobre aquela leitura. E esses vídeos diários, né, nos ajudam, né, assim, a entender melhor a palavra de Deus. Então, realmente, muito bom, né? Muito bom essa ideia, muito bom essa leitura acompanhada. Acredito que tem muitas pessoas lá que estão se beneficiando, inclusive nós que também estamos ali lendo e comentando e aprendendo também. Amém? Tem vários pastores no grupo, pessoal tudo lá com as suas colocações. Isso é muito bom. Amém? Amém, meus irmãos. Vamos orar e dar início ao estudo de hoje. Gostaria que eu passasse essa oração. Obrigado, Senhor, por essa noite, que o Senhor possa abrir a nossa mente, que o Senhor possa fazer com que possamos entender o Teu texto e que possamos passar da melhor maneira para que aqueles que estão assistindo possam compreender e possam colocar em prática as palavras que aprenderam nesse estudo de hoje. Nos dá forças e que possamos continuar para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, meus irmãos. Queria, assim, antes de iniciar, dizer também, que eu já ia esquecendo, que a partir da semana que vem vamos fazer essas lives na quinta-feira. Isso. Amém? Então, a partir da semana que vem, você já fica ligado aí, que as lives serão na quinta-feira à noite. Amém? Amém. Então, meus irmãos, dito aí o recado, né? Semana que vem, quinta-feira, não esqueça, quinta-feira, nesse mesmo bate-horário, estaremos por aqui. Então, entremos agora no capítulo 3 do profeta Miqueias, né? A repreensão aos líderes do povo. E o verso 1 nos diz assim: Então eu disse, ouvi, rogo-vos, ó chefes de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel, não sois vós conhecedores do direito? Vós que odiais o bem e sois apaixonados pelo mal, que arrancais a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aquele, pois, que se alimenta da carne da minha gente, arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e cortam como se fosse carne para cozer em panela. Então, dos versos 1 ao 3, a gente vê aqui o profeta Miqueias agora direcionando aos líderes do povo, né? No verso 1, ele fala: não são vocês que são conhecedores do direito, né? Que a gente, assim como é hoje, né? Lá atrás, também sempre existiu quem, né, era conhecedor do direito, quem fazia as leis, sempre foi realmente os líderes, né? Que realmente fazia essa lei para todo o povo, para toda a nação. E é isso que ele fala: não é vocês conhecedores do direito. Mas por quê? Porque se a gente lê do começo, lá, né, dos capítulos 1 e 2, a gente vê que, assim como o Osés também fala, como outros profetas também estavam falando, os próprios líderes estavam, digamos, mitigando, não estavam dando o direito, né? Eles conheciam o direito do povo, que o povo tinha direito àquilo, mas eles estavam, como a palavra vem agora, sonegando, pronto, né? Fraudando esse direito. Então, é o que o profeta fala: não sois vós, né? Vocês, ó príncipes, né? Príncipe, ó nobres, né? Vocês não conhecem o direito, né, do povo. E no verso 2 e 3 ele começa
a condenar, a lembrar, a mostrar que Deus está vendo o pecado dele. E faz aqui, né, dá um exemplo aqui, né, como a gente faz com um animal, né, que tira a carne, aqueles ossos, né, que tenta tirar o máximo de carne possível do animal, né, para aproveitar o máximo. Então, é o exemplo aqui que o profeta Miqueias dá. Olha, vós que odiais o bem, né, e sois apaixonados pelo mal. Então, veja o negócio, né? Odiais o bem, não é assim, né? Vós que praticais o mal, odiais, é um negócio bem enfático, né? Enfático. Vocês odeiam o bem e sois apaixonados pelo mal. Então, pessoa que é apaixonada, pessoa que tem aquele está enfeitiçado, aquela vontade, né, de estar sempre, né? Como a gente muitas vezes, na nossa juventude, né, a gente aquela paixão, que era apaixonado, e a gente ficava sempre queria estar com aquela pessoa, né? E aquele está dizendo, vocês são, estou parafraseando, claro, vocês estão parecendo aquele casal, né? Recém-casado ou recém-não, né? Namorando, que sempre quer estar juntos, né? E aqui vocês querem estar juntos agora de quem? Do mal. Vocês odeiam bem e estão apaixonados, né? Vocês estão anelados à prática do mal. Por isso que vocês estão assim, é que vocês fazem o que? Ele começa: que arrancais a pele do meu povo, a pele do povo e a carne dos seus ossos. Então, não é isso que vocês fazem? Porque vocês só negam o direito do povo. Vocês cobram altos impostos. É como se você pega um animal e começa a tirar carne. Só serve para aquilo ali. Então, e no 3 ele continua: aqueles, pois, que se alimentam da carne da minha gente, arrancam sua pele, despedaçam os seus ossos e cortam como se fossem carne para cozer. Ou seja, não estava nem aí, meus irmãos. Era aquela cobrança alta de imposto, era realmente sugando o que podia fazer com o povo. Isso aqui é a acusação que o profeta faz diretamente aos príncipes, como ele fala, né? Os líderes e os príncipes do povo, né? Lá de Israel. E no verso 4 ele diz o que vai acontecer. Diz assim: chegará a hora em que clamarão a Yahvé, porém não mais lhe responderá. Naqueles dias ele esconderá a face devido a toda malignidade que eles têm praticado. Então, que hora é essa? É a hora que, quando, né, a Síria invadir. Quando chegar um momento crítico, né, um momento de invasão, um momento de desespero, o profeta Miqueias diz: olha, vocês vão clamar, vão gritar, vão espernear, vão querer fazer jejum, né? Que o povo lá gosta de um jejum arretado lá, né? Quer mostrar, né, piedade, aquela coisa toda. Então, vamos botar pano de saco, vamos botar cinza na cabeça. Mas o profeta disse: mas o Senhor não vai ouvir, porque ele vai estar escondido. Porque Deus, né? Deus é santo, ele não compactua com o pecado, com o mal do povo. Deus aqui está acusando eles. Como é que Deus agora vai ouvir as orações deles? E o profeta falou: olha, vocês vai chegar a hora, vocês agora estão achando que está tudo bem, né? Está passando por um período muito bem financeiramente, de paz, fizeram acordo de paz com as outras nações, mas vai chegar a hora, meus irmãos. Vai chegar a hora, povo, príncipes, né? Líderes do povo. Porque a gente sabe que numa invasão, Síria, primeiramente, logo aonde? Para derrubar o quê? Nos nobres, nos líderes do povo. Porque quando você domina a cabeça, o corpo é mais fácil, né? O corpo é mais fácil, numa guerra. Qualquer invasão sempre é assim. A gente vê isso na história, a gente vê nos filmes também, que se vai sempre, né,
na cabeça, nos líderes. É como um jogo de xadrez, né? Onde ali tem que fazer o quê? Se derrubar o rei, não é isso? Cercar o rei. Cercar o rei. O pastor que é um expert aqui, né? Em xadrez, joga muito bem xadrez, como eu não sei jogar, né? Então pra mim ainda é melhor jogar de xadrez, eu não sei jogar. Então, sabe muito. Então, como ele falou, né? Cercar. Terra de cego que tem o olho é rei. Então, cercar o rei. Então é a mesma coisa aqui. Então eles vão clamar. Estão chegando os assírios, vão clamar ao Senhor. Faz um jejum aí em todo o país. Não adianta não, mesmo. Uma coisa que também a gente tem que entender nesse texto é que ele usa aqui de uma riqueza de vocabulário, de uma riqueza de vamos dizer assim, de literatura muito grande. Então a gente tem que entender que quando diz que Deus esconderá a sua face deles, é uma forma metafórica de dizer que Deus não vai atender, que Deus não vai estar nem aí para eles, porque vai entrar o juízo que vem sendo anunciado pelos profetas, que vem sendo ali vastamente, os profetas vêm falando, né? Não só Miqueias, mas naquele tempo outros profetas ali contemporâneos a ele e que vieram antes dele, vêm falando daquele juízo. E Miqueias aqui ele fala categoricamente que naquele dia, num linguajar popular, Deus não vai estar nem aí para eles, não vai ouvir, não vai atender, vai esconder a sua face naquele tempo, né, como diz aqui. E ainda diz, né, devido à malignidade praticada, né, por esses líderes, por esses príncipes, Deus não vai atender ele por birra, porque não quer, não gostei nada disso aqui, não gostei dessa pessoa. Não é por causa disso. O profeta está explicando, olha, ele não vai fazer isso por causa disso, por causa do que vocês estão praticando. Então, às vezes a gente pode até pensar que Deus não está me ouvindo, né? Porque não deve gostar de mim, ou isso, aquilo, outro. Mas não, meus irmãos, Deus não tem dizer que Deus tem birra com alguém, não tem birra com ninguém, que Ele é soberano, né? Ele é soberano, mas refletir, né? Pensar o que a gente praticou, porque alguma coisa, né, tem, né? E agora o profeta se direciona agora a sua coisa. Diz assim, versículo 5: portanto, assim diz o Senhor aos profetas, que induzem meu povo ao erro, desviando-os do caminho. Quando lhe é oferecido uma boa refeição, proclamam shalom, né? Paz e prosperidade. Contudo, pregam guerra contra aqueles que não lhe empanturram de comida. Veja só, esse profeta morto de fome, né? Se a gente dissesse hoje, né? Mas a gente sabe que antigamente não existia essa questão, né, de pagamento, de salário, né? Profeta, sacerdote não tinha esse pagamento, né, com dinheiro. Então o pagamento deles, eles sobreviviam realmente das ofertas, daquilo que era oferecido, seja um pedaço de carne, cereais, né, verduras. Então era realmente, eles eram alimentados com isso. E você vê que aqui bem explícito, né? Parece que eu estou vendo hoje. Então, portanto, assim diz o Senhor, né? Os profetas que induzem meu povo ao erro, desviando-se do caminho. Quando ele é oferecido comida, aí eles pregam. Fala que o povo quer ouvir. Parece hoje, né? Falar aí, né? Vai acontecer isso, não sei o que, Deus está falando isso, e tarará, e não sei o que. Mas aqueles que são contra eles, aí o Miqueias fala aqui, né? Pregam guerra. Vai acontecer isso com você. Você está amaldiçoado, né? Parece que... Esses profetas aqui do tempo de Miqueias me lembra muito dois profetas, ditos profetas, que eu conheci, que ia na casa de uma certa irmã
Quando dava 11 horas e 45 minutos, eles chegavam lá com uma mensagem de Deus. Olha, vim trazer uma mensagem de Deus aqui. A irmã já estava com o almoço já colocado. Você não quer almoçar, não? Estava passando aqui, né? E Aí, Deus falou com a gente. Quase todo dia eles chegavam lá na hora do almoço. Um dia eu disse, ó, para de dar almoço a eles para tu ver se eles vão ter mais uma palavra de Deus para dar. Dito e feito. Quando ela parou de dar o almoço, eles pararam de profetizar também. Acabou a profecia. Profecia. Partiram para outra já, né? Meus irmãos, infelizmente é uma cena, algo até ridículo, algo assim, ainda você vê, né? Já aconteceu isso lá com o profeta Miqueias, né? Esses profetas do prato de comida, né? Profeta do prato de comida, já acontecia. Mas pelo menos nessa época aqui era normal acontecer que os profetas e os sacerdotes eram sustentados pelo povo realmente, né? Mas hoje, né? Vai trabalhar, meus irmãos, né? Vai trabalhar, vagabundo, como disse o Cidadania, vai trabalhar, vagabundo, né? Viver assim é bom demais, é muito fácil, né? Dessa forma. Ainda bem que eles não profetizaram nem contra ela, né? Dizendo, tá amaldiçoada porque não tá dando mais comida. Porque esses aqui eram ruins, hein? Quando aqueles eram contra, não davam comida para eles, né? Não empanturravam comida, como diz o texto aqui. Eles começavam a profetizar guerras, profetizar morte, né? Profetizar só coisas ruins. E para aquele povo, provavelmente os príncipes e os líderes do povo estavam aqui, né? Sustentando, empanturrando esses profetas. Então era só profetada. Não, o teu reino vai ser muito bom, o teu reino vai ser isso, né? Só que a gente sabe o que aconteceu mais na frente. E o verso 6 diz assim: por tudo isso, sim, as trevas virão sobre vós, um tempo de noite sem que haja visões. Haverá densa escuridão sem qualquer divina revelação. O sol se porá e o dia se escurecerá completamente para todos os profetas. Então, assim como ele fez com os líderes do povo, ele está aqui falando o que vai acontecer com os profetas. Quando ele fala, claro, uma linguagem aqui figurativa, trevas virão, não é realmente trevas. Então, trevas ele fala que assim, como ele me explica, né? Não haverá mais visões, não haverá mais profecias vinda de Deus. Evidentemente que eles vão parar de ter visões, vão parar de ter profecias conforme o prato de comida que é posto para ele. Conforme a quantia que é paga, vamos colocar assim, tem visão. Se não paga a quantia, não tem visão. Só que de Deus, meus irmãos, esses profetas aqui não eram profetas, digamos, de outras nações. Era do próprio Israel. Eram profetas que provavelmente já foram usados por Deus também, mas que se desviaram do caminho. E ele fala aqui, olha, não haverá mais, vai chegar um tempo, noite sem que haja visões, haverá densa escuridão, sem qualquer, veja só, divina revelação. Ou seja, pode até ter revelação do seu próprio entendimento, mas não vai ser divina, né? Só não vai ser divina. Só não vai ser divina. E isso, meus irmãos, pense, para um profeta era o fim. Não ser usado por Deus. Bem que esse aqui provavelmente não estava nem aí. Mas imagine você pastor, você que prega, que ensina, não ter a inspiração do Espírito Santo. Quer dizer, hoje tem um bocado, né? Não ter inspiração. Isso realmente você deveria, a pessoa se preocupar, se desesperar, realmente se arrepender do seu pecado, voltar a adorar o Senhor. Porque vai ficar aquela coisa seca. Como fosse realmente umas trevas na mente, um dia realmente escuro, dias escuros na mente da pessoa. Vai chegar, ia tomar um cara de pau esses profetas, que eles ainda iam orar a Deus, iam ali, né? Ainda apregoavam o nome de Yahvé. Muito cara de pau, mas aqui profetizaram, vocês vão ficar como tivesse de noite, sem revelação nenhuma, sem visão nenhuma.
Ou seja, vai ser o final do ministério de vocês. Mas, infelizmente, o povo ainda assim não se arrependeu. Né? Verso 7. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos e humilhados, todos cobrirão o rosto, porquanto não haverá mais resposta da parte de Elohim, Deus. Foi aquilo que eu falei, né? Não tem mais visão, não tem mais reação nenhuma, então vai ficar envergonhado. Vamos chegar para eles aí, falar alguma coisa, o que é que Deus nos fala a respeito disso? E eles vão ficar ali naquela perdido. E agora? Realmente a mente está escura, parece que a gente está numa sala, só tem aquele eco, a gente ora, não acontece nada. Por quê, meus irmãos? Porque estava trocando, né, a verdade por um prato de comida. Vale salientar que naquela época chamavam muitas vezes os profetas de videntes. É por isso que ele coloca aqui no versículo 7 essa palavra vidente, né? Porque a palavra vidente, ela simplesmente quer dizer alguém que vê o futuro, né? Alguém que vê o que vai acontecer, não exatamente o que o profeta via, mas que era revelado a ele por Deus, né? Por ele muitas vezes prever algo que iria acontecer, as pessoas comumente chamavam eles de vidente. Vidente, né? Adivinhos também, às vezes chamavam também de adivinhos, porque quando Deus revelava, né, a eles um sonho ou algo que estava acontecendo ali, então tinha esses nomes, né? Às vezes, hoje evidentemente não existe mais essa questão, né? Vidente, adivinhos. Quando você tem isso aí, meus irmãos, então corra, porque o negócio não porque o termo de hoje, quando a gente fala de vidente, até no Novo Testamento já, né, quando se fala de vidente, adivinho, você está falando de religiões pagãs. Isso. Né? Paganismo, é verdade. Aí, verso 8, né? Agora o profeta começa aqui a profetizar, a falar o que realmente tem que acontecer. Contudo, quando a minha pessoa, graças ao poder do Espírito de Yahvé, o Senhor, né, ele fala, enquanto a mim, eu, né, vocês estão sem visão, estão sem nada, a minha pessoa, né, pela graça, né, quanto a minha pessoa, graças ao poder de Deus, não é o poder a qualquer outra coisa, é o poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de amor pelo que é direito e justo, e assim posso confrontar Jacó com a sua transgressão e a Israel com o seu pecado. Então ele diz aquele, digamos que está, né, evocando a autoridade, né, de profeta para ele. Olha, contudo vocês estão trocando a verdade por se encher, né, por se empanturrar de comida. Contudo, minha pessoa me queres. Graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de quê? Aí ele fala aqui, estou cheio de força e de amor, pelo que é direito e justo. O direito e a justiça que os príncipes e os líderes do povo estavam fraudando ao povo. Por isso que eu posso confrontar. Eu posso confrontar a Jacó pela sua transgressão e a Israel pelo seu pecado. Porque o Espírito do Senhor está, sobre mim. Que a gente sabe que antes, né, o Espírito de Deus era sobre, não era, né, sobre, era sobre. Vinha, depois, hoje nós temos o Espírito Santo, né, dentro de nós. Porque através da aliança perpétua, a última aliança com Cristo, a gente tem o Espírito Santo conosco. Isso aqui demonstra, né, a autoridade, a verdade, né, o alinhamento que o profeta tinha com Deus, a ousadia, né, porque para ele falar aquilo ali no meio
daqueles profetas ali, ele sabia que ele podia ser apedrejado, poderia ser morto, né? E aqui ele usa de uma autoridade que somente, como ele mesmo diz aqui, somente cheio do Espírito Santo para ter essa autoridade, né? Com força, né? E de força e de amor, que é importante. Amor que os líderes e os príncipes não tinham pelo povo. Os próprios profetas não tinham amor pelo povo, por isso que pregaram mentira. Por isso que aqueles que eram contra ele, eles começaram a amaldiçoar, porque não tinha amor. A importância, né, de a gente não simplesmente não estar só aquela pregação vazia, mas uma pregação que tem amor, que a gente venha ter amor pelo que é direito e o que é justo, independentemente de quem vai estar ali, porque às vezes a gente tem amor à justiça quando vai prevalecer, não, como vai atingir a quem a gente gosta. Meu amiguinho, meu familiar, minha esposa, meu marido, então ele tem um amor. Mas quando não vai para aquela pessoa, já o negócio já muda. Vamos ver direitinho aí, que eu acho que... Então, o amor é isso. O amor não tem distinção entre ninguém e justiça. Então ele fala que estou cheio, né, da força do Senhor e do amor pelo que é direito e justo. Verso 9: ouvi, pois, isto aos chefes da casa de Jacó. Novamente ele falando: e vós, governantes da casa de Israel, que odiais a justiça e pervertei tudo que é justo. Então, novamente, ele está repetindo o que ele começou falando, né, no verso 1. E que vos aplicais a construir Sião mediante o derramamento de sangue, e Jerusalém com a impiedade. Então, ele novamente começa a condenar, começa a mostrar, né, a revelar o pecado, né, dos líderes lá ali de Israel, né, de Jerusalém. Verso 11: vossos líderes ajuizam debaixo da influência de subornos, seus sacerdotes ministram visando lucro, até os vossos profetas fazem revelações em troca de prata, e pior ainda, ousam apoiar-se no Senhor, alegando: eis que Yahvé está no meio de nós, nenhuma desgraça virá sobre nossas cabeças, porquanto por causa de vós Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal inútil. Então, novamente, o que a gente estava falando aqui, ele, né, endossa mais ainda, né? Vocês ajuizam, né, debaixo da influência de suborno, ou seja, estão julgando conforme chega o dinheiro. Por mais que aquela pessoa seja justo, que aquela pessoa tenha aquele direito, mas se a outra pagar, ela leva. É o que ele está falando aqui. Os sacerdotes, né, ministram visando lucro. Até os vossos profetas fazem revelações em troca de prata. Então, veja como é que estava o negócio aqui na nação de Israel, né, de Jacó. Como ele fala aqui de Jacó, que é um todo. Como é que estava, né? Interessante, né, que mesmo eles com toda essa perversidade, maldade e ganância, né, você vê que eles ainda achavam que o Senhor estava com eles. Ele fala aqui, né? E pior ainda, né? A parte pior não é nem o suborno, não é nem ministrar por lucro, não é nem profetizar por prata. É dizer: o Senhor disse. Né? O profeta disse: esse é o pior. Tu ainda está muito ruim. Ele: não, tem o pior ainda. Qual o pior? Tem pior ainda, Miquel? Tem pior. É que eles dizem, alegam: eis que Yahvé está no meio de nós, nenhuma desgraça virá. Meus irmãos, isso é muito sério. Aí
no verso 12, o profeta fala, né? Portanto, por causa disso aí, dessa arrogância, por causa deles aí, olha, né? Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará como um monte de entulho, e a colina do templo, e a colina do templo, né? Que eles tanto, né, almejavam, tanto idolatravam o templo, será um matagal inútil. Para nada, meus irmãos. Por causa da arrogância, né? Por causa desse suborno, por fraudar o direito do povo, fraudar a justiça. E não era qualquer um, eram os líderes, era aquele que tinha que defender. Ele fala, e além do mais, né, os profetas, né, profetizando por prata. Quem paga mais, né? Eram os ministros, né, os sacerdotes ministrando por lucro. Não era nem porque Deus, né, instituiu, né, disse para a tribo de Levi, olha, a vocês não vão ter nenhuma terra, como foi a divisão ali, olha, as 11 tribos todas tiveram seu pedaço de terra, menos a tribo de Levi. Eu serei a vossa herança, disse Deus à tribo de Levi. Vocês vão cuidar do meu culto, né? Então Deus ali começa a instituir o sacerdote, a tribo de Levi. Começando por Arão, né? O primeiro sacerdote ali, né? Da tribo ali de Levi. Então, aqui, esses sacerdotes não estão nem aí para aquele que está na lei de Moisés, que foi colocado lá na lei, na Torá. Se chegar dinheiro, a gente aqui começa a sacrificar, começa a dizer que Deus vai responder, que não vai haver guerra, que vai ter paz, né? O que ele fala no versículo 11. Parece que é um vislumbre, né? Uma sombra do que iria acontecer hoje, do que está acontecendo hoje, que está assim, né? Está assim. Quando você tem um poder aquisitivo melhor em certas igrejas, você é bem, né, mais atendido mais caloramente, né, um calor mais humano, né, para aquele que realmente tem um dízimo, uma oferta muito boa, né, se repetindo isso aqui, mas a gente sabe que está escrito e que isso acontece e até que Jesus volte irá acontecer. A gente teve que Miqueias, né, e vários outros profetas passaram por isso, né? Lutaram contra esses falsos profetas, contra esses falsos sacerdotes. Os apóstolos também, o próprio Cristo ali, né, pregava contra, os pais da igreja, e a gente hoje, né, tem que seguir fazendo isso também, pregando contra esses falsos, né, esses falsos profetas, esses falsos, né, sacerdotes que existem por aí. E meus irmãos, terminando essa parte aqui mais do texto em si, mais, digamos, histórica, né, naquele tempo, a gente vai aqui para aplicar, né, o que a gente pode tirar, né? A gente já fez algumas aplicações aqui no meio, mas eu separei algumas aplicações aqui, o que a gente pode tirar disso aqui, né, desse texto, desse o que o profeta está falando, né? Muita coisa, né? Muita coisa aqui. Então, pelo menos o que eu separei aqui foram três aplicações. A primeira cuidado no que você está sendo levado a crer, meus irmãos. O verso 5, né, diz assim: portanto, assim diz o Senhor, né, aos profetas que induzem o meu povo ao erro, desviando, né, do seu caminho. Então, induzindo, levando ao povo a crer no erro. Então, cuidado, meus irmãos, com o que você está ouvindo. Cuidado com a pregação que você está ouvindo na sua igreja, ou no YouTube, ou na rádio. Cuidado. O povo estava sendo induzido a errar, induzindo a pecar aqui. E hoje não é diferente. Então, por isso, cuidado, meus irmãos. É por isso que a gente tem que valorizar cada vez mais a leitura da palavra.
Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se a gente lesse mais a palavra, ficava mais difícil das pessoas induzir para o erro. O problema hoje é que o povo, infelizmente, na sua maioria, não quer ter o trabalho de ler, não tem vontade de ler, quer tudo mastigado. Então é mais fácil induzir um povo que é ignorante ao erro. É muito mais fácil. Eu pego autores hereges, o que mais os autores hereges citam são versículos. Eles citam muitos versículos. Agora, quando você vai olhar o contexto de cada versículo que ele citou, está tudo fora do contexto. Eu já fiz um exercício desse na igreja, onde a gente pegou um livro de um autor, eu vou dizer o nome dele aqui, o Kenneth Hagin, né? Muito querido pelos que gostam da visão, a visão Rema, né? E a gente pegou um livro do Kenneth Hagin e foi lendo o livro dele, e cada versículo que ele citava, a gente ia lá no contexto. Errado. Outro versículo. Errado. O versículo diz isso. Ele falou que o versículo diz isso, mas na verdade, a gente pegando o contexto, vê que o versículo disse aquilo. E demonstrando ali para as pessoas que, embora ele citou muitos versículos, mas ele não falou condizente com a palavra de Deus. Então, muitas vezes o herege, meu irmão, ele sabe citar versículos, ele conhece muitas passagens, mas são passagens isoladas. Então, como você não conhece, como você não estuda, como você não lê, o que é que acontece? Acontece isso aqui. As pessoas te induzem ao erro. Então, valorize a leitura da palavra, leia toda a Bíblia, leia diariamente a Bíblia. Procure pastores, autores comprometidos com a palavra de Deus. Pessoas que hoje disser para você assim: não faça teologia, eu não gosto de teologia, teologia esfria o crente. Fuja dessas pessoas, porque a teologia, ela sempre foi, desde os primórdios e até hoje, é uma guardiã da sã doutrina. Aquele que estuda teologia, ele guarda a sã doutrina. Ele estuda o que os pais estudaram, o que os apóstolos estudaram. Ele vai a fundo e não foge do contexto. Então, corra dessas doutrinas que são são anti-teologia. Fuja. Essas doutrinas anti-teologia é porque são pessoas que não querem que você leia, que não querem que você estude, que não querem que você conheça, porque o dia que o camarada conhecer, sai de lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. Então, se você não conhecer realmente, como disse o pastor, citar versículo não quer dizer que você conhece a palavra. Quer dizer que você é um repeteco, né? Um papagaio que está repetindo. E realmente, o que mais, se você pegar esses hereges, esses escritores, esses pastores aí, que pregam mentiras, que pregam essa maldita teologia da prosperidade aí, eles vão sentar, meu amigo, é versículo demais. Você até se perde anotando. Mas é só reteado, só um pedacinho, mas quando você lê um antes, acabou-se, já derruba o que ele falou. Por isso, meu irmão, cuidado com o que você está sendo levado a crer, com o que você está sendo levado a acreditar. Porque o que mais está sendo pregado aí é essa teologia da prosperidade, é a doutrina da confissão positiva, é o eu sou, eu posso, e eu sou aquilo outro, tal. Não somos nada, sem Cristo não somos nada. Então, cuidado. Primeiro, meus irmãos, esses profetas que o profeta Miqueias estava falando, estavam induzindo o povo ao erro, levando o povo a acreditar que não teria guerra, que teria só paz, mas a base de quê? De dinheiro. E hoje é a mesma coisa. Cuidado com o que você está sendo levado a acreditar.
pode até parecer bonito, pode até parecer realmente vistoso, mas coloca aqui diante da Bíblia para ver se realmente bate com o que diz a palavra. É agradável, né? Você saber que você vai prosperar. Quem não quer, né? Que você vai enriquecer. É agradável saber que você vai ter um carro, que você vai ter uma casa, que você vai ter dinheiro no banco. Tudo isso é agradável, é bom. Né? É como aquele fruto, né? Que a mulher foi comer lá em Gênesis. Viu Eva que era boa aos seus olhos. O fruto é bom aos olhos. Era um fruto bom para se comer, agradável aos olhos. E a mulher foi lá e comeu. Então, essa doutrina da prosperidade, meus irmãos, é agradável demais, é bom demais. Que ninguém quer ser pobre, né? Ninguém quer ser. Justamente. Se não quer, não quero, não. Ninguém quer. Mas trabalhar, ninguém quer. Então, é uma regra que tem na gastronomia, que é, primeiramente, você tem que comer com os olhos, né? Então você vê que a fruta ali, que a turma diz que é uma maçã, né? Então você bota uma maçã, mas ela diz que era uma fruta, diz que se era maçã, se era uma banana, se era uma pinha, sei lá o que era. Isso aqui, a fruta era bonita, meus irmãos. E Eva, olhou e disse, poxa, não é que a bicha é boa mesmo, que bicha fruta bonita. Ela desejou, ela comeu, ela tinha pecado já, ela pecou. Ela tinha comido com os olhos. Então, a pregação, meu irmão, da teologia da prosperidade é muito bom, é maravilhoso. Essas igrejas aí que você vai, sai com o seu ego lá em cima, se achando até Jesus Cristo. Então, é como a gente fazia parte de uma igreja que a gente fazia, né, pintava e bordava, chegava no domingo lá, era abraçado, o pastor lá dizia que a gente estava perdoado, né? Estava até conversando com o colega da gente, né? Naquela época também, a gente ficou rindo, lembrando das besteiras da gente lá, e ele se saía, meu Deus, quase um anjo, quase uma auréola, né? A cabeça da gente, mas na segunda-feira continuava a mesma coisa. Por quê, meu irmão? Porque era pregado lá, a gente era induzido ao erro, induzido a se achar que realmente Deus é amor, então eu sou assim mesmo, eu sou pecador, não consigo não. Não é dessa forma, né? A gente praticamente era induzido a pecar mais para que a graça abundasse. Né? Contrário do que Paulo fala, né? Nunca quando abundou o pecado, superabundou a graça. E muitas vezes a gente toma o pecado para ver se a graça abundava. Só que esse líder aí esqueceu de falar que Paulo nos fez ele falar: pecaremos nós, mas para que a graça do Senhor seja mais abundante? Ele responde no verso 2: não, se morresse com Cristo, também ressuscitasse com Ele. Então, né, já está derrubando por aí esse pensamento. Mas era assim que a gente era ensinado, meus irmãos. Essa é a verdade, mas graças a Deus que, né, nos libertou. Né, conhecemos realmente a verdade. E o Filho nos libertou. E a segunda aplicação é, pegando um gancho com o que você está sendo levado a acreditar, cuidado a quem você dá crédito. Verso 11: vossos líderes ajuizam debaixo da influência do suborno, seus sacerdotes ministram visando lucro, e até os vossos profetas fazem revelações em troca de prata. E pior, ainda ousam apoiar-se no Senhor, alegando: eis que Yahvé está no meio de nós, nenhuma desgraça virá sobre a nossa cabeça. Cuidado, meus irmãos, a quem você diz que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus. Primeiro analise a primeira aplicação, que é o que é que ele está pregando, o que é que ele está induzindo a você, para que você não comece a dar crédito, achar que isso é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, porque é isso, aquilo, outro. Analise o que ele está pregando. Tenha cuidado também, meu irmão, com isso aqui. Porque eu vejo aí, os pastores aí, mequetrefe,
sendo idolatrado, meus irmãos. Sendo idolatrado. Vá falar dele. Você vai comentar no vídeo de um pastor desse, você é surrado virtualmente. Você é surrado. Turma chama você de capeta, de diabo, filho de capeta, sai dali, não sei o que não pode falar do ungido de Deus, não toque no ungido de Deus. Esse negócio não toque no ungido de Deus é complicado. Turma pega uma coisa que Davi falou, não pega nem o sentido daquilo ali. E para todo mundo, um pastor é ungido de Deus. Você é ungido de Deus, pastor? Ungido é ungido, não toque no ungido dele, então. Morri agora, toquei. Então, meu irmão, cuidado com o que você dá crédito, com o que você chama de pastor, de homem de Deus, de profeta, disso, aquilo, outro. Porque esses aqui que a gente viu aqui estavam, sob influência de suborno, ensinando por dinheiro, profetizando porque quem dá mais, e se apoiando, dizendo que Deus estava com ele. Jamais, meus irmãos, se você vai ver falsos profetas dizendo que está pregando o nome do diabo, ele vai dizer que está em nome de Deus, como esse daqui. Jamais, meus irmãos, você vai ver. Olha, o diabo diz, não, ele vai dizer que Deus disse. Vai dizer que realmente Deus é com ele, e vai começar aquela coisa linda, aquele chororô, aquele movimento todo. Mas mais adiante a gente vai ver. Eu vi uma vez uma história de um pregador aí americano, aí, um pastor, pregava para multidões aí e tal, homem de Deus, aquela coisa e tal. Aí depois ele foi, um dia cai a máscara, foi flagrado com antes de começar a pregação ali, ele era um assistente, ele tendo relações, tendo relações com uma pessoa que sempre estava com ele ali. Então, cuidado, meus irmãos. Essa história foi verídica, eu só não me lembro bem quem foi aqui no momento. Então, cuidado com quem a gente dá crédito, com quem a gente chama de homem de Deus. Porque pode ser que não seja. A gente mede realmente o termômetro do homem de Deus é a palavra. Você pode até não gostar de mim, não gostar do pastor John, do irmão Jados, que muitas vezes está aqui conosco, mas não gostar do que a gente está trazendo aqui, meus irmãos, você está pecando nem contra mim, não. Eu estou dizendo aqui. Você pode até não gostar do meu jeito aqui, que eu já vieram reclamar para mim, porque eu falava de pastores, e engraçado que vieram reclamar assim, como aquela pergunta que a gente faz a um médico, um amigo meu, olha aí, então vieram assim, não, porque um pastor viu um vídeo seu e disse que você é assim, porque falava, eu falo mesmo, irmão, eu vou continuar falando. Se o pastor ou é um falso pastor, é um falso profeta, eu vou continuar falando, entendeu? Não estou me exaltando, dizer que eu sou melhor do que outra pessoa, não. Mas eu tenho que me esforçar em defender essa doutrina. O que a gente está pregando aqui é a verdade. Você pode até, como eu disse, até não gostar da pessoa em si, do Anderson, do pastor John, mas o que a gente prega, você gostando do que a gente está pregando aqui, você seguindo aqui, que é a Bíblia, tá bom, já é o suficiente. Entendeu? Já é o suficiente. Por isso que eu vou continuar. Se realmente não é uma pessoa de Deus, eu vou continuar pregando contra, que é o que os apóstolos faziam. Ler lá e ver Paulo, ver Pedro, o próprio Paulo, como o pastor de suas pregações, chamando de cães. Cuidado com esses cães. E hoje existe isso mesmo, cães aí, esses pregadores da teologia da prosperidade, entendeu? São cães, meu irmão. São cães, não servem para nada. Entendeu? E eles vão ter uma grande surpresa.
Que quando achar que porque eles arrebatavam multidões ali, eles vão ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque vocês praticam iniquidade. Então, cuidado com que você é quem você chama de homem de Deus, de mulher de Deus. E para finalizar, a terceira aplicação, a gente retrocede um pouco, que tem que ir, fechando com isso aqui, versículo 8: contudo, quanto à minha pessoa, graças ao poder do Espírito, né, do Senhor, estou cheio, né, de força e amor. Então, fazendo referência àquilo que Paulo escreve lá em Efésios 5, 18: enchei-vos do Espírito Santo. Meus irmãos, Paulo antes, o versículo fala: não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, que é briga, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meus irmãos, porque a única forma de a gente se encher do Espírito Santo é através da palavra, da oração, da dedicação. Não existe outra forma. Não existe outra forma. Não existe atalho. Justamente. O caminho é reto. Aqui, ó. O caminho de Deus não tem buraco, né? É assim, não, é reta. Que assim é o caminho que leva à perdição. Porque aí você escolhe o que quer fazer. Mas um caminho que leva à salvação, não. Esse aqui é a palavra de Deus. E a oração. A oração, né? A dedicação, a devoção, nosso devocional a Deus, nos enchendo do Espírito Santo. Porque a gente enchendo do Espírito Santo, a gente realmente vai começar a ter cuidado com o que a gente ouve. Vai começar a ter cuidado com o que a gente chama de homem de Deus, de mulher de Deus. Mas sem o Espírito Santo a gente não consegue. Esses povos que estão nessas igrejas aí, meus irmãos, eu digo categoricamente: o Espírito Santo não está ali. Não está ali. E nunca esteve. E daquele jeito nunca estará. Nunca estará. Se o Espírito Santo só está com você, não está só com a gente, não. Está onde se é pregado a palavra. Porque é Ele que nos inspira aqui, que nos leva, que nos ilumina a nossa mente na hora de ler a palavra. Não somos nós. É Ele, é o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando nos encher do Espírito Santo, para que a gente possa, realmente provar do fruto do Espírito. Às vezes a gente fala frutos, não é frutos do Espírito, é fruto, dons do Espírito. Dons é realmente no plural, mas o fruto é um só, mas tem vários gomos, evidentemente, que fala lá em Gálatas, né? 5, a partir de 5, 20, né? 21, eu esqueci. Então, é o fruto do Espírito, né? Amor, né? Domínio próprio, longanimidade, benignidade, né? E Paulo fala que contra essas coisas não existe lei, não tem limite. Mas contra o pecado tem limite, tem lei contra. Mas contra o fruto do Espírito não. Por isso, meus irmãos, vamos nos encher do Espírito Santo, buscar em oração, na palavra, os dois juntos aqui. Não é só orar, também não é só estar lendo, a palavra, mas é lendo a palavra e orando e pedindo ao Senhor que a gente possa estar como um profeta, né? Contudo, eu estou cheio do poder do Senhor, do Espírito do Senhor aqui, e que a gente possa estar cheio, com força e de amor. Então, finalizo aqui, meus irmãos. Espero que vocês tenham entendido essas aplicações. Primeiro, cuidado com quem você está sendo levado a crer. Segundo, cuidado quem você chama de homem e mulher de Deus. E por último, enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Então, que o Senhor possa permitir que a gente quarta-feira esteja aqui,
quarta não, quinta-feira a gente esteja aqui novamente com o capítulo 4 do profeta Miqueias. Lembrando, domingo, nosso culto, né, da família, a partir das 18 horas. Amém? Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Então vamos falar com Deus e que a gente possa entender a mensagem de hoje. Entender a mensagem de hoje, que vai nos levar a algum lugar no reino de Deus. Amém? Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse momento. Que o Senhor abençoe cada um que assistiu, que está assistindo e que vai assistir, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Abençoa essa igreja, que possamos estar cada vez mais unidos para te louvar, para fazer a tua vontade, para ler a tua palavra, para orar, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Pode cortar.